partir de agora, Três Lagoas se ouve e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vamos agora para os destaques do nosso programa desta quinta-feira, dia 6 de novembro. Olha só, no programa de hoje nós vamos entrevistar ao vivo o presidente da OAB aqui de Três Lagoas, Dr. Thiago Vinícius Martins. Nós vamos falar sobre uma decisão da Justiça que determina que as operadoras de telefonia bloqueiem aí sinais. Já já nós vamos falar sobre esse assunto. E ainda, o comércio abre vagas temporárias, mas enfrenta dificuldades para contratar. Novos investimentos abrem caminhos para empregos e oportunidade em Três Lagoas. A cidade enfrenta dificuldades na cobertura de celulares e dados. O Centro de Especialidades Médicas, o CEM, passa a realizar vasectomia. Por unanimidade, o Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Vamos falar de uma operação que foi deflagrada pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Vamos falar também da prisão em flagrante de um ladrão lá no bairro São João. E ainda hoje, Ana, vamos falar do alerta vermelho que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestade aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. O acidente de um jovem com fios de internet que ficam pendurados pela cidade ressuscitou a polêmica. E daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes para vocês. Combinado, Igor? Pois é, e o presidente da OAB aqui de Três Lagoas vai falar da decisão da Justiça que manda operadoras criarem canal contra golpe do falso advogado. E ainda ele vai falar também sobre a decisão do STJ que carta psicografada não pode ser usada como prova judicial. É daqui a pouquinho, nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com aumento de nuvens ao longo de todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 33. Paranaíba apresenta mínima de 20 e máxima de 33 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 20 graus e máxima de 34. Já Inocência tem mínima prevista de 21 e máxima de 32 graus. E Água Clara registra mínima de 20 graus e máxima de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN nessa bela manhã de quinta-feira, também conhecido como véspera de sexta. Tá chegando aí, ó. 22 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica já é um pouquinho maior, de 23 graus. Umidade relativa do ar em 86%. E ela cai em torno de 53% lá pelas 2 horas da tarde. Ana, um detalhe desta manhã que estava uma cerração. Essa aqui é uma imagem da Lagoa Maior. Ficou até bonito. Hoje isso 5h20 da manhã, mais ou menos. E estava desse jeito. Mas não é só nesse ponto da cidade também. Outros pontos da cidade também tiveram essa cerração, né? Ou seja, a cidade toda estava tomada aí por esse nevoeiro. Clima londrino. Exatamente, gente, quem acordou aí por volta das 4 horas, como é o nosso caso, né, 3, 4 horas da manhã,
viu realmente essa cerração. Parecia que a gente estava até no inverno, né? É verdade, é verdade. Em outro estado, né? A temperatura estava alta, né? Exato, parecia que a gente estava até em outra região, nem parece Três Lagoas. Mas isso aconteceu, gente, agora pela madrugada, porque agora de manhã o sol já está estalando, né? Pois é, já pois tá é. alto. Mas... Neste momento, olha como é que tá aí, ó. Sumiu toda a cerração, todo aquele fog que estava aí, ó. Agora, e o solzão tá mostrando sua cara para esse dia e com toda a força, né? Dá para olhar pelas imagens aí que nós temos aí. Exatamente, nem parece, né? Que a gente teve cerração agora pela manhã, mas tivemos coisas da primavera, né, gente? Verdade. Dessa estação do ano, primavera, logo chegando o verão, tem toda essa mudança aí no tempo. E segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Três Lagoas terá temperaturas variando entre 20 e 30 graus, com alta probabilidade de pancadas de chuva à tarde, viu, gente? O tempo será limpo agora pela manhã, só que à tarde nós podemos ter pancadas de chuva. E em todo o Mato Grosso do Sul vai ser assim. A quinta-feira será de calor e pancadas de chuva aqui no nosso estado. Os moradores de Mato Grosso do Sul devem se preparar para um dia típico de primavera. Calor intenso e pancadas de chuva isoladas em várias regiões. De acordo com o Centec, as temperaturas seguem elevadas nesta quinta-feira, com máximas que podem chegar até 35 graus em algumas regiões do estado. Em Campo Grande, a temperatura oscila entre 22 e 32, com previsão de tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva à tarde. O mesmo cenário se repete em municípios do norte e nordeste, como Coxim, Camapuã, Paranaíba e aqui em Três Lagoas, né? Que nós podemos ter temperaturas chegando até 32 graus, onde o calor será intenso, mas há previsão de instabilidade. Já na região do Pantanal, cidades como Corumbá e Aquidauana terão os termômetros marcando entre 24 e 35 graus, com chance de chuva ao longo do dia. No sul do estado, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Em Ponta Porã, os termômetros variam de 20 a 29, enquanto que em Guatemi e Dourados, as máximas não passam dos 31 graus. Nessas regiões, o tempo deve ser parcialmente nublado, com chuvas isoladas no período da tarde e da noite. Segundo o Centec, o calor combinado à alta umidade do ar favorece a formação de nuvens de chuva e possíveis trovoadas em boa parte do estado. A orientação é para que a população se mantenha hidratada e atenta às mudanças rápidas aí no tempo. Assim como aconteceu ontem, né, gente? Ontem, aí por volta das 11 horas da manhã, deu uma pancada de chuva aqui em Três Lagoas, que eu vou te falar uma coisa, pegou muita gente de surpresa, quem estava aí no trânsito, de moto, bicicleta, a pé. Quem enfim, estava foi de bicicleta, Olha, como foi meu caso. Foi aquela pancada que eu vou te falar uma coisa. Foi meia hora ali, aquele chuva com vento, muito raio aqui em Três Lagoas, né? Inclusive teve queda de energia, pico de energia. Algumas regiões aqui ficaram sem energia elétrica. Tivemos problemas aí de quedas de galhos de árvore, mas graças a Deus nada mais grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Mas nessa época do ano, gente, é preciso ficar muito atento, alerta por conta dessa mudança no tempo, principalmente por conta dos temporais. E é sobre isso que nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola. O Israel Espíndola, inclusive, está na Defesa Civil e traz mais informações pra gente. Oi, Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. No início aqui do nosso jornal, eu falei que nós estávamos no alerta vermelho. E, na verdade, esse alerta vermelho foi no dia de ontem e foi até 1h55 da madrugada desta quinta-feira. Ao meu lado, o Celso José, ele que é o coordenador auxiliar da Defesa Civil e vai nos explicar melhor sobre esses alertas. Celso, bom dia. Já estamos vivendo aí esses pré-requisitos do verão, né? Sol a pino, muito quente, e de repente vem aquela pancada de água muito forte. Como é que está a previsão para hoje e o alerta da Defesa Civil? Olha, bom dia Totó, bom dia Ana. Os alertas da Defesa Civil ela é baseada em cima do IMET, do Instituto Nacional. Ontem tivemos um alerta vermelho das umas 9h40 da manhã até as 1h55 da manhã. Tivemos chuva forte em algumas regiões da cidade de Três Lagoas. Nossa coordenadora e toda a equipe da Defesa Civil ficou em prontidão aí nas áreas de mais vulnerabilidade da cidade, e sempre a gente passa para a comunicação da Prefeitura colocar os alertas nas redes sociais da Prefeitura para que a pessoa possa acompanhar, para manter a segurança, né, quando vai no dia a dia, principalmente não ficar próximo a árvores, não estacionar seus veículos debaixo de árvores, porque a gente está
tendo um problema bastante sério de queda de fios, principalmente das redes de internet na cidade de Três Lagoas. Agora, Celso, nós acompanhamos inclusive a previsão do tempo. Para esta quinta-feira, hoje não tem previsão de chuva, mas claro, pode mudar. Mas para sexta e no sábado a gente tem um outro alerta de intensidade muito forte para a costa leste. Sim, e essa intensidade é na situação de ventos fortes e de mudança repentina. Como você falou, a gente está entrando numa época de chuvas que as pessoas têm que ficar atento, principalmente na sua casa, principalmente na manutenção. As pessoas às vezes ela coloca um telhado ou situações, ela tem que observar se está um pouco solto, o que precisa de melhorar, coisas que o vento possa empurrar, portão de correr mal instalado, isso pode gerar problema e trazer aí acidentes sérios para a família de cada um. Celso, para a gente encerrar nossa conversa aqui, recentemente a Defesa Civil fez um teste de uma mensagem nos aplicativos, né, de celular, inclusive celulares sem internet, receberam essa mensagem. Esse sistema já está ativo, a Defesa Civil pode mandar novos alertas caso o tempo, né, possa mudar? Sim, esse sistema de alerta ele foi feito um teste nacionalmente. A região centro-oeste ela foi contemplada, muitos foram atendidos por ele, mas ainda a gente continua mantendo aquele alerta para a pessoa se cadastrar por SMS 40199 e colocar ali o seu CEP da sua rua. E também tem outros formatos que a pessoa pode também receber no seu celular, no WhatsApp, informações de meteorologia direto do IMET. A gente tem situações que a pessoa pode entrar no WhatsApp da Defesa Civil Nacional e salvar aí no seu celular, é o 61 20 34 46 11. Ali, a Defesa Civil Nacional, você cadastrando também, emite direto no seu WhatsApp como agir, o que fazer, toda a situação aí de segurança e resiliência para a cidade de Três Lagoas também. Tá certo, Celso, obrigado pelas informações. Bom, conforme o Celso, né, o nosso coordenador auxiliar aqui da Defesa Civil informou, é um período de fazer a manutenção aí da residência, podas de árvores, já que é na sua residência, porque nós já estamos passando aí da primavera, já começa já o verão, né, e é bem típico, dias quentes e aquela pancada de chuva sem previsão como aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto já com as informações do setor policial. Pois é, só antes mas eu tenho uma perguntinha para o Celso, porque a gente está vendo aí, inclusive, a Defesa Civil no novo local. Eu até gostaria que ele falasse dessa nova estrutura, né? Porque a Defesa Civil funcionava ali na Avenida Rosário Congre e a gente está vendo que vocês estão aí na Lagoa Maior. E eu já gostaria de saber também se a Defesa Civil está preparada para esse período de chuva agora, porque a gente sabe que tem um problema de lama, ainda tem bairros aí que enfrentam dificuldades pela questão de drenagem e cabe à Defesa Civil fazer esse papel de auxiliar as famílias, se a Defesa Civil também já está preparada para isso. Tá certo, eu vou retransmitir aqui a sua pergunta aqui para o Celso. A Ana está perguntando desse novo local, novo endereço, já que antes funcionava ali no complexo da NLB, agora nós estamos aqui no antigo prédio da Sejuvel, na Lagoa Maior, para atender a população, e sobre se a Defesa Civil já está pronta para atender a comunidade em caso de alagamento, já que muitos bairros, né, a gente percebe que não tem essa drenagem. A Defesa Civil está preparada? A Defesa Civil ela vem no processo aí com a nossa coordenadora Lúcia Castro, fazendo a reestruturação. Como a gente não tinha uma cultura de resiliência, tanto é que a Defesa Civil antes trabalhava com apenas uma pessoa. Então, assim, essa parte de vinda para cá é um planejamento do nosso prefeito Cassiano Maia, trazer para dentro do orçamento toda essa parte de resiliência, retorno do P2R2 para a questão química, reconstruir o plano de contingenciamento da cidade de Três Lagoas, que não tinha um plano de contingenciamento de emergência, e isso está sendo feito aí dentro do Departamento de Planejamento e o pessoal da Secretaria de Políticas Públicas com o nosso prefeito Cassiano Maia. Avançamos muito já esse ano de 2025 e a tendência é a gente chegar num patamar em qual a mídia, a comunicação da nossa cidade vai estar divulgando e a cultura nossa de resiliência começar a ser construída dia após dia. E esse é um arco bastante importante para a Defesa Civil e a prática de uma cidade mais segura, Ana. E sobre essa questão dos alagamentos, de enchente em alguns bairros, a Defesa Civil também está preparada para dar esse suporte? Sim, a estruturação do nosso plano de trabalho da Defesa Civil é acompanhar principalmente a área de drenagem
e a construção dessa área de drenagem. Hoje, se você pegar ali a Jari Mercante, a interligação entre os piscinões, eles estão sendo feitos esse ano. Todos os piscinões aqui da parte de cima, a gente vai fazer a religação deles e a interligação dele para poder fazer o escoamento na área principal, coisa que não tinha antes, que estava em processo de construção ali junto com o Departamento de Obras. Então está fazendo uma sinergia muito grande de obras, defesa civil, planejamento, para que essas áreas elas sejam contempladas principalmente aí com a drenagem. E muito mais do que isso, a manutenção dela. Hoje a gente tem muito mais de 20 mil bocas de lobo que precisa ser acompanhado a manutenção periódica desses locais. Tanto é que a Defesa Civil dividiu a cidade de Três Lagoas em 8 setores, e dentro desses 8 setores a gente traz uma visão de observação de árvores de grande porte, situação de boca de lobos, vazamento de esgoto. Então a gente está acompanhando passo a passo. Todo dia, na parte da manhã e na parte da tarde, tem alguém da Defesa Civil na equipe rodando os setores, que é visível essa nova visão de resiliência para a cidade de Três Lagoas. O Celso, aproveitar que você também é um líder comunitário na região do bairro Paranapungá e pedir para as pessoas que boca de lobo não é coleta de lixo, ali não é para depositar o lixo, como a gente já viu em outras reportagens. E isso é muito importante, porque às vezes a gente percebe pessoas que ainda têm o costume de varrer e jogar para dentro da boca de lobo porque ele considera que é mais fácil. Hoje a gente está uma cidade plana, que precisa ter essa atenção e esse cuidado. A gente sempre está orientando. A gente ainda tem cultura de pessoas que varrem e põem fogo na frente da casa. A gente, infelizmente, temos a cultura de montar lixo nas esquinas, que eu acho que é até uma pauta lá para o Legislativo que está acontecendo, que é de extrema importância para uma cidade mais resiliente. Lá no Paranapungá, principalmente, que é uma das ruas muito estreita, e outros bairros também têm ruas estreitas. Então, essa preocupação, a Defesa Civil, junto aí com a nossa coordenação e toda a equipe, está construindo aí junto com o prefeito Cassiano Maia. Tá certo, Celso, obrigado. Ana, estamos aqui à disposição. Não, tá ótimo, Isael. É isso que gostaríamos de saber, né, sobre a estrutura da Defesa Civil, desse novo local, porque é muito importante o trabalho da Defesa Civil, principalmente aí no alerta, na prevenção, né, enfim, para toda a sociedade e nesse período de chuva, principalmente para as famílias, né, que moram em situações aí mais críticas. Obrigada, viu, pela tua participação. Obrigada ao Celso também pelas informações. 6h51 agora, 6h51. Uma boa notícia agora para os brasileiros, né, gente? O plenário do Senado aprovou por unanimidade ontem o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês e aumenta a taxação de altas rendas. Se o texto for sancionado até o final do ano pelo presidente Lula, a redução do imposto de renda passa a valer a partir de janeiro já do próximo ano. O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação. É uma medida que dialoga com a vida real das pessoas, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$600 mil por ano, R$50 mil por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. O projeto foi encaminhado pelo governo em março ao Congresso e foi aprovado em outubro pela Câmara. Se for sancionado pelo presidente Lula ainda este ano, a nova legislação isentará a partir de janeiro do ano que vem o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$5 mil para pessoas físicas e reduzirá parcialmente o imposto pago por quem ganha entre R$5 mil e R$7.350. Haverá uma alíquota mínima de imposto de renda para quem ganha a partir de R$600 mil por ano. O texto prevê uma progressão chegando a 10% para rendimentos acima de R$1.200.000 por ano, incluindo dividendos. E o presidente Lula, ele comemorou a aprovação pelo Senado e já informou que vai sancionar o projeto de lei. Essa é uma boa notícia para os brasileiros, né, gente? 6h53 agora, 6h53. A gente volta com Isael Espíndola agora, porque nós vamos trazer as informações do setor policial. Isael Espíndola, ontem nós tivemos operação aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você.
Bom dia, Ana, novamente. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. A Delegacia de Atendimento à Mulher deflagrou a Operação Zanit, que resultou na prisão de 2 homens e o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão no combate ao crime de exploração sexual e também da pornografia infantil. De acordo com o registro policial, a operação teve início no dia 4 de novembro, quando um homem de 38 anos foi preso por descumprir medidas protetivas e ameaçar a sua ex-companheira, e familiares. Segundo aí o boletim de ocorrência, este homem não aceitava o fim do relacionamento e fazia diversas ameaças contra esta mulher, inclusive ameaçou de tacar fogo na residência onde ela residia e dizendo: vou tacar fogo e vou matar todo mundo. Bom, além disso, ele também cometeu vários crimes de violência física contra esta mulher. Ele foi preso pelos investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher. A segunda prisão aconteceu na manhã do dia 5 de novembro, após a determinação da Justiça Estadual determinar que um homem de 53 anos foi preso sobre aí a suspeita de estupro e de estupro de vulnerável contra as enteadas dele. Além disso, ele também é investigado por publicar vídeos sem o consentimento, dessas mulheres, vídeos com conteúdo sexual. Além disso, Ana, dessas 2 prisões, a Delegacia de Atendimento à Mulher cumpriu 3 mandados de busca e apreensão domiciliar em locais onde foram prendidos aí vários objetos, como computadores e aqueles HD, onde continham imagens de mulheres e também de exploração da pornografia infantil. Foram 2 dias de Operação Zanit que teve aí para que a Delegacia de Atendimento à Mulher pudesse cumprir aí contra esses homens que cometeram violência doméstica e outro que estava cometendo abuso de estupro e também estupro de vulnerável aqui em Três Lagoas. Ana? Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. 6h55 agora, 6h55. Gente, com a chegada do final do ano, aumenta a expectativa para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. É o período em que o comércio e outros setores ampliam o quadro de funcionários para dar conta do movimento das festas e das compras natalinas. Em Três Lagoas, as contratações temporárias já começaram, mas os lojistas têm enfrentado dificuldades para preencher as vagas. Tradicionalmente, os últimos meses do ano são marcados pelo aumento nas vendas e pela abertura de vagas temporárias em diferentes segmentos. No comércio, o movimento é intenso, mas neste ano a dificuldade para encontrar mão de obra tem preocupado os empresários. A gente tem uma vagas aí de 20% sobre o quadro de colaboradores que a gente tem atualmente, que seria 6 vagas, E atualmente a gente não conseguiu ainda fazer contratações, tá? A gente está acontecendo que a gente às vezes marca entrevista, a pessoa fala que vem, não vem. Acontece muito de marcar entrevista, faz entrevista, aí a gente dá a relação de documentos para as pessoas trazerem e infelizmente eles não trazem também. A situação é reflexo de um cenário que se repete em várias áreas. A falta de profissionais disponíveis no mercado afeta não só o comércio, mas também a indústria e o setor de serviços. Com a ampliação do horário de atendimento e o aumento nas vendas, a demanda por trabalhadores cresce, mas as contratações não acompanham o ritmo. E a gente percebe aí que não só no comércio, mas também na indústria, A gente vê carro de som anunciando, em rádio, em outras mídias sociais aí anunciando, e infelizmente a gente não está conseguindo fazer as contratações para atender as demandas. E tem loja que já está com vagas abertas para contratação imediata. Além do reforço para o fim do ano, quem se destacar pode conquistar uma oportunidade efetiva a partir de fevereiro. Bom, a gente estamos com um quadro de contratações temporárias que foi aberto agora recente. Vamos ficar fazendo essas contratações até o dia 19. Essas 4 contratações vão ser efetivas. As pessoas que se destacarem, as pessoas que quererem ficar junto com a gente vão ficar efetivas a partir de fevereiro do ano que vem. E a gente tem outros quadros de contratações já efetivas para agora, para finalizar.
Só de efetivas, quantas vagas são? A gente estava com um quadro de 16, a gente já fechou bastante quadro, hoje a gente ainda restam 4 vagas e de contratações temporárias a gente está com 7 vagas abertas. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, neste ano de 300 a 500 vagas temporárias serão abertas aqui em Três Lagoas. E para atender essa demanda e ajudar as pessoas que não têm experiência no comércio, o sindicato tem oferecido cursos profissionalizantes. As contratações estão abertas, né? E nós calculamos mais ou menos de 300 a 500 pessoas, né? Temporariamente. Mas esse temporariamente, futuramente as pessoas podem fixar ao comércio, né? O sindicato está trabalhando com a seguinte metodologia, né? As empresas contratou esse trabalhador, ele vai fazer um curso, um treinamento, né, de 12 a 16 horas. Né? Tanto é que pode ser na Evoluir RH, no Senac ou com o Sebrae. Né? O sindicato está pagando, né, está bancando esse custo, né, para essas pessoas virem para o comércio qualificadas. Né? Então é uma oportunidade que a gente está dando, né, para essas pessoas iniciarem no comércio já qualificado. E você sabe que o comércio é o melhor lugar que tem para trabalhar. Tá aí, gente, as contratações temporárias foram iniciadas em Três Lagoas e os lojistas enfrentando dificuldades aí para contratar funcionários, né? Porque já tem as vagas mesmo disponíveis o ano todo, muitas vagas sobrando, inclusive não só no comércio, mas em outros setores, em outros segmentos. E nesta época do ano, em que o comércio precisa de um número maior de funcionários por conta do horário estendido, a movimentação é muito maior no comércio nesta época do Natal, e aí o comércio enfrentando dificuldades também para essas contratações temporárias. 7 horas em ponto, e por falar ainda no desenvolvimento, economia, gente, Três Lagoas segue se consolidando como um dos principais polos industriais do estado, com destaque para os setores da celulose e da citricultura também. A cidade, ela já sente os reflexos aí da chegada de novas empresas e investimentos que têm movimentado a economia e o comércio local. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, a instalação da Arauco no município de Inocência está impactando diretamente Três Lagoas. Isso porque o setor administrativo da empresa será sediado aqui, o que deve trazer centenas de novas famílias para a cidade. Hoje a gente já tem um déficit aí de casa em condomínio justamente para a chegada da Arauco, né? A Arauco anunciou que o administrativo dela é em Três Lagoas, quer dizer que 400 pessoas, mais famílias, né? Então vezes 3, estão chegando em Três Lagoas de uma forma ou de outra. E essas pessoas vão ter uma demanda específica. Então nós vamos ficar com o Core Business, que é o administrativo, com um salário agregado alto, que com certeza vai trazer benefício para o nosso comércio local, né? Segundo o secretário, o município foi escolhido por oferecer melhor estrutura de serviços, comércio fortalecido e qualidade de vida superior às cidades da região. Então, nosso comércio aqui, que estamos no centro, também está de parabéns, que vem acompanhando esse crescimento. Nós estamos tentando trabalhar bastante com a associação comercial, com o Cindy Varejo, etc., para a gente fortalecer cada vez mais o nosso comércio, que eu acho que isso que agrega, né? Por que a Arauco escolheu o administrativo ser em Três Lagoas? Porque a gente tem muitos serviços, tem muito o comércio forte e faz com que a qualidade de vida seja melhor, né? Então, o serviço público, ele é muito melhor do que as cidades na região, então a gente acaba sendo o polo e recebendo essas indústrias. Então, nós estamos esperando já a Bracel no futuro, né, se preparando para isso. Tenho certeza que Três Lagoas, nesse meio, é que vai colher mais frutos. Além disso, novas empresas devem se instalar em breve, reforçando a vocação industrial do município. A Andritz, por exemplo, quando você vai fazer uma planta, você tem a Valmet e você tem a Andritz, né, quando vai fazer uma planta da celulose. Então, a Andritz já vai se instalar aqui, a Valmet deve vir por consequência, e os outros serviços agregados também vão vir. Então, isso quer dizer que nós vamos virar realmente o polo da celulose na questão de atender a cadeia como um todo. Então, essa é a luta aqui, e essa é a meta, né, que o nosso prefeito passou para mim e a gente vem tentando cumprir. O secretário reforça que o desenvolvimento econômico não se restringe apenas às indústrias de celulose, mas a outros segmentos também, como o da citricultura, que tem ganhado espaço e deve movimentar ainda mais o desenvolvimento econômico da região. O secretário destaca
que o cultivo de laranja tem alto valor agregado e exige muita mão de obra, o que amplia as oportunidades de trabalho. Citricultura entrando com muita força e os dois que estão entrando, que um já é forte, que é a celulose, e o outro que está entrando, não foram impactados pela taxação dos Estados Unidos, né? Então a laranja não foi nem a celulose. Então, quer dizer, Três Lagoas vive numa bolha única, né? A gente tem a Citrisulco, que tem áreas compradas aqui na nossa região de Três Lagoas, né? Então isso vai trazer uma demanda diferente, né? O teor do investimento por hectare da laranja, ele é muito maior do que o da celulose. Então ele vai trazer um fluxo financeiro diferente e a gama de trabalho dela é maior do braçal, porque é muito pouco maquinário. Então ela exige um serviço braçal muito grande, a Citrus, né? Então é um mercado diferente que está trazendo aí para nossa região. Tá? É assim, Três Lagoas, para quem está, né, aqui escutando, não é o prefeito fala isso, eu falo isso, não é um momento de ser tímidos, é um momento de investir, de ir para frente, que nós temos 10 anos de uma jornada muito grande aqui dentro da nossa região, temos que aproveitar, é o momento. Não olhem muito o que está acontecendo no Brasil. A Três Lagoas é uma vertente totalmente diferente, porque ela depende 100% do investimento privado. Ela não depende do impulsionamento do poder público, né? O poder público ajuda, agrega muito, mas o poder privado investe demais na nossa Três Lagoas. E o poder público, o orçamento vem acompanhando e está trazendo essa qualidade de vida que a gente está tendo aqui hoje, né? Com novos empreendimentos chegando e diferentes setores se fortalecendo, Três Lagoas se firma como referência econômica no estado, se destacando inclusive pela diversificação econômica. Além das indústrias, do comércio, do setor de serviços, agora da citricultura, o município se destaca também em outros segmentos, como a apicultura. Mel, né, que hoje é a maior produção do estado, é aqui, né? É uma coisa de se orgulhar, uma cooperativa. Então, eu acredito que tem vários cases de Três Lagoas, de pessoas que desse jeito, que cresceram pequeno, né, e foram crescendo e ficaram mega empresas. Então, eu acredito que é a questão de aproveitar a oportunidade, eu venho falando muito sobre isso. A resposta certa do que a pessoa deve fazer eu não tenho, mas a resposta certa que eu tenho para te dar é faça alguma coisa, porque ficar parado você vai perder oportunidades, né? Os estudos que a gente recebe agora que Três Lagoas vai, nos próximos 10 anos, deve dobrar a população. Então, só aí você já vê o tamanho do investimento que vai precisar ser feito, né? Você pensar em habitação, você pensar no próprio comércio, você pensar em supermercado, posto, enfim. Todos esses serviços básicos, eles vão ser aumentados, né? Então, aproveitem realmente esse momento. Eu sei que tem a questão da inflação, todo mundo sabe, mas, de novo, Três Lagoas realmente tem uma sorte única de estar na posição onde ela está. Agora são 7h06, 7h06, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415.
Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Agora 7h09, você está acompanhando o RCN Notícias. E trabalhar com dor ou tensão não é normal. Com a Quick Massage da Reabilitare, você alivia desconfortos causados por longas horas sentado, esforço repetitivo, má postura e, além disso, melhora a circulação e aumenta a disposição. Sua empresa valoriza seus colaboradores? Então, que tal oferecer aí um benefício que faz a diferença na qualidade de vida e na produtividade? Fale com a Reabilitare e saiba mais. O telefone é o 6721042415. Fica ali na José Amin 513, no Jardim Primaveril. Ana? 7h09 agora, 7h09. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News. Muito obrigada a Lourdes Cordeiro, a Selma Carneiro. Ela diz, olha, bom dia. Aqui no bairro Vila Nova, quando eu saí para fazer a caminhada, estava tudo encoberto de branco. A gente mostrou aí de manhã essa cerração. A Ana Leles na audiência, a Lucivânia Rodrigues, Noemi Medeiros, o Domingo Andrades, o Edson Elias, a Ilma Gonçalves, o Jaime Santos, a Cris Cássia, Vanderlei Duarte, a Elizabeth Santos, a professora Cidolina, a professora Gedalva Tenório. Obrigada, professora, pela audiência de sempre. E ela disse que torceu pro São Paulo ontem. Ah, tá. Torceu contra, né? E ela diz ainda, presidente Lula olha para a população isenta com essa faixa, do imposto de renda. Eu serei beneficiada, mas louvo, eu não serei beneficiada, mas louvo quem será. É mais dinheiro no bolso dos pais de família. Verdade, professora. A Fran Soares também na audiência. Obrigada, Fran, pelo teu carinho. O Cícero Flamenguista também na sintonia. Ele diz, Ana, graças ao Prata, vocês conseguiram empatar com nós ontem. Ah, Cícero Flamenguista, vou te falar. Meteram a mão, Essa é verdade, viu? O Carlos Leandro também na sintonia. O João Aparecido na audiência. Ele diz, bom dia, Ana, o serviço do Detran está muito ruim. Como faz? Ô, João, a gente já mostrou, inclusive, na semana retrasada, uma reportagem aqui falando sobre o atendimento do Detran. Realmente péssimo, viu? Muitas reclamações, com poucos funcionários, está complicada a situação. Eu quero agradecer também o Luciano Rodrigues. Ele diz, olha, cidade abençoada, essa Três Lagoas, A Rosana Batista, o Gustavo Oliveira também na audiência. Muito obrigada, gente, pela sintonia de vocês. E daqui a pouquinho a gente continua a nossa interação. 7h11. E novamente, gente, vamos falar do serviço de telefonia móvel aqui em Três Lagoas, que não é satisfatório. Em algumas regiões, o celular nem funciona por falta de área. Agora a pergunta é, como que a terceira maior cidade do estado convive com quedas constantes e áreas sem cobertura? A reportagem é do Israel Espíndola. Júnior Marinheiro depende exclusivamente do celular para ganhar o sustento. Toda nova construção, reforma chega até ele por mensagens através do aplicativo ou ligação no celular. Para a infelicidade do pedreiro, ele foi vítima de uma venda casada, que lhe oferecia internet fixa na residência e um pacote de dados móveis no celular. E foi justamente no plano do celular que teve problemas. O celular vivia sem sinal da rede. Eu tinha meu chip da Claro, nunca deu problema. Aí eles ligaram para mim, oferecendo uma portabilidade. E eu fiz.
Falaram que eu era bom, que ele não pegava nos Estados Unidos, só que só lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não pegou não. E depois de muita luta, correr atrás para poder tentar resolver, eles me falaram que era convênio com a TIM. E a TIM não pega, na minha área lá não pega. O chip não serviu para nada, tanto que eu não usei. E o problema não é isso, o problema é que eu fui lá para resolver e eles continuam me cobrando uma coisa que eu não devo. Como é que você deve uma coisa se você não usou? Casos como o do Júnior se repetem em vários bairros. Em algumas áreas de Três Lagoas não há cobertura do sinal de celular, muito menos da internet. De acordo com dados informados pelo Procon de Três Lagoas, só neste ano já foram registradas 342 reclamações contra operadoras de telefonia móvel na cidade. Para o pedreiro, o prejuízo foi grande. Além de ficar incomunicável, ainda precisou perder dias de trabalho para resolver o problema com a operadora de telefonia. O que aconteceu? Aí eu fui lá 3 vezes na loja, não resolveu. Fui na Claro para tentar fazer a portabilidade de volta. Ele falou que só com 40 dias e eu ia ficar 40 dias sem telefone. Não tem como, que eu preciso. Eu fui lá, a minha parte eu fiz, que eu fui correr atrás para tentar resolver. Não quiseram. Aí não quiseram, foi quando eu vi o advogado e ainda perguntei para ele. Você acha que tem futuro? Porque eu só gosto do negócio se tiver futuro. Se não tiver, eu vou botar para quê? Para estar sendo besta? Não compensa, né? O caso do Júnior segue na justiça, onde o pedreiro aguarda o reembolso e o cancelamento do contrato com a operadora. Enquanto outras cidades do estado avançam com redes 4G e 5G, Três Lagoas continua com pontos de sombra, áreas sem cobertura e uma população desconectada. E o cenário é preocupante porque Três Lagoas é a terceira maior cidade do estado e o maior polo industrial de Mato Grosso do Sul. E mesmo assim, tem um sistema de telefonia e de internet pífio que não consegue acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do município. Em um município que cresce em ritmo acelerado, a falta de comunicação virou símbolo de um atraso que ninguém quer manter. O diretor do Procon de Três Lagoas nos informou que não existe um ranking qual operadora tem mais reclamações, mas informou que o Procon tem cobrado das operadoras um serviço de qualidade. No ponto de vista do direito do consumidor, a gente está aplicando o Código de Defesa do Consumidor. O que a gente busca? Intensificar a fiscalização com essas empresas, manter o diálogo, para que esses serviços, até o atendimento ao consumidor pelas operadoras, sejam de boa qualidade. A gente também tenta contato diálogo com a Anatel, que é a agência reguladora dessas telefonias, de operadores de telefonia. A gente, com o nosso banco de dados, tenta alimentar a Anatel para provocar por um melhor atendimento e uma melhor fiscalização da própria Anatel com essas operadoras. Mas na prática, o que muitos passam é de amargar prejuízos por falta da cobertura do sinal e a falha do serviço de internet móvel. O advogado Victor Druzian, especialista em direito do consumidor, ressalta que as operadoras no Brasil querem naturalizar essas falhas, o que é crime, diante do que foi ofertado na hora da venda. O que nós temos aqui é quando a empresa recebe aquilo que está estipulado em contrato, mas na hora de fornecer o serviço estipulado no contrato, ela não cumpre da forma que ela está estipulado. A resposta é que o consumidor nesse tipo de situação está diante de uma má prestação de serviço, ou seja, um serviço ineficiente, um serviço ineficaz, um serviço insatisfatório. E isso as operadoras vêm naturalizando como normal. Mas o consumidor ele não está sozinho nesse tipo de situação. Nossos tribunais já entendem de forma pacificada que a má prestação de serviço dá direitos ao consumidor. O consumidor ele pode solicitar a resolução do contrato de forma antecipada sem pagar a multa. Ele pode reaver valores no período em que o serviço de telefonia esteve ausente ou ocorreu a oscilação. Ele pode, inclusive, pleitear uma reparação por danos morais, a depender dos documentos em que ele anexar no momento ali que ele procurar o judiciário. Nossa equipe de reportagem procurou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul para saber se a Justiça tem cobrado das operadoras melhorias necessárias, tanto no sinal de telefonia quanto no serviço de internet móvel, que respeite o direito do consumidor. Por nota, a assessoria informou que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul esclarece que os consumidores têm direito à prestação adequada e contínua do serviço de telefonia e internet,
conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078 de 1990. Ainda de acordo com a nota, problemas recorrentes como a falta de sinal ou interrupções constantes configuram falha na prestação do serviço, podendo gerar direito à reparação e à reclamação formal junto à empresa fornecedora. E que a Promotoria de Justiça do Consumidor de Três Lagoas, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia acerca do assunto. Portanto, não há investigação do caso. E finaliza. Mas lembra que a população pode registrar denúncias e reclamações na Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que atua na defesa dos direitos do consumidor. Nós buscamos informações sobre a área de cobertura com as operadoras. Até o fechamento da edição, nenhuma se pronunciou. Mas no site existem as seguintes informações. Na Vivo. A Vivo informa que a empresa não divulga uma declaração genérica específica sobre a qualidade do sinal em toda a cidade de Três Lagoas, pois a cobertura pode variar em diferentes bairros e regiões. Em vez disso, ela disponibiliza ferramentas para que o cliente verifique a disponibilidade do serviço em seu local exato e que a empresa afirma que busca sempre ampliar e melhorar a qualidade de sua rede e foi eleita como a operadora com o 5G mais rápido do mundo em certas medições. A Claro afirma ter a cobertura em Três Lagoas para os seus serviços móveis 2, 3 e 4G, além do 5G, e também para a internet de banda larga via fibra, destacando a cidade como uma das atendidas em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas é uma das cidades sul-mato-grossenses que recebe o sinal 5G da Claro, embora a disponibilidade possa variar dependendo do bairro e das condições locais. Já a TIM informa que possui uma cobertura abrangente em Três Lagoas, oferecendo serviços de 4G, inclusive participando de projetos pilotos de 5G na cidade. Gente, essa questão da internet em Três Lagoas, eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, mas tem locais que não funciona. É Vivo, é Claro, é TIM, é um transtorno danado. E você paga por esse serviço. E você não recebe os dados. Tem lugar que você fica incomunicável. A gente está recebendo aqui vários recadinhos, inclusive, ó, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, ele diz, lá no quartel do Bombeiros não pega nenhuma operadora. Por conta da sombra do aeroporto. E é claro, o sinal é fraco das operadoras. É por isso, gente, que nós estamos falando, em algumas regiões da cidade não funciona. Às vezes você está ali na fila para pagar, você não consegue, porque você utiliza a internet para pagar pelo aplicativo, não consegue. A Marivânia Marques, ela diz, bom dia, aqui no Osmar Dutra, nem Vivo, nem TIM não funciona. Como que faz, gente? Uma cidade, a terceira maior cidade do estado, não ter operador, sinal de internet, você ficar incomunicável. É um negócio de louco, assim, uma coisa absurda isso. E já nós vamos falar também sobre essa questão de cabos soltos de internet em Três Lagoas, que tá um caos também. Inclusive, eu quero agradecer ao vereador Fernando Jurado na audiência. Obrigada, viu, vereador? Ele está informando que agora pela manhã vai ter uma reunião no gabinete dele, né, Totó? Isso mesmo. Ele diz aqui que vai receber no gabinete dele as empresas de internet da cidade com o objetivo de encontrar uma solução para o problema dos cabos que estão causando acidentes aí. Já nós vamos falar sobre esse assunto também. Porque a gente segue falando de telefonia, só que de golpes agora, gente. 7h21. A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul conquistou uma importante vitória judicial no combate ao chamado golpe do falso advogado. A Justiça Federal determinou que as companhias telefônicas criem um canal específico para o bloqueio imediato de linhas utilizadas por criminosos nesse tipo de fraude. Para falarmos dessa decisão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da 2ª subseção da OAB aqui de Três Lagoas, doutor Thiago Vinícius Martinho, é o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço, doutor, por ter aceito o nosso convite para a gente falar de um assunto tão importante, tão sério, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui. Sempre que chamado, estaremos aqui. Doutor, como que o senhor avalia essa decisão da Justiça e essa decisão da OAB também de entrar com essa ação e como que o senhor avalia a decisão do tribunal? Bom, vamos lá. Vamos por partes, né, Ana? Já há algum tempo,
os presidentes do interior têm levado essas questões, porque ela tem afligido muito a advocacia. Nos nossos grupos de WhatsApp aqui de Três Lagoas, não tem uma semana, um dia, em que algum advogado não relata que tem alguém se passando por ele e tentando obter uma vantagem ilícita aí do seu cliente. E a OAB criou um canal, que é um canal de denúncias, e basta que o advogado clique naquele canal, ele vai informar a situação dessa tentativa de golpe, e a OAB já providenciaria o registro da ocorrência e tudo mais. Pois bem, mas isso não estava sendo suficiente, porque os golpes continuavam, e nós verificamos que o mesmo número, ele utilizava a foto e os dados de um advogado, passado alguns minutos, algumas horas, ele já utilizava de outro advogado, mas é o mesmo número. Então, veio em boa hora essa medida da OAB de Mato Grosso do Sul, atendendo esse pleito da advocacia, para que as companhias telefônicas, elas providenciem o bloqueio desses números no prazo de 24 horas. Esse pedido de tutela de urgência foi feito numa ação civil pública promovida pela OAB e atendido em parte pela Justiça Federal, para que, após a comunicação, dentro de 24 horas, esses números sejam bloqueados. É o que vai resolver toda a situação? Não, mas é um primeiro passo. É importante você mitigar as oportunidades, né, daqueles que estão se valendo desses meios de comunicação para aplicar golpes nas pessoas e utilizando os nomes dos advogados. Isso causa transtorno enorme para a advocacia. Porque a pessoa que, eventualmente, caiu no golpe ou que está sendo ali atormentada pelo falsário, pelo golpista, ela passa a entrar em contato reiteradamente com o seu advogado. Há casos, inclusive, em que a pessoa acreditava tanto que era o advogado, que mesmo o advogado dizendo, olha, não era, você, infelizmente, caiu num golpe e tal, a pessoa brigou com o advogado, queria ser ressarcida pelo advogado. É uma coisa que ele não tinha absolutamente nada a ver. Só para as pessoas entenderem, gente, esse golpe, a pessoa entra em contato com o seu cliente como se fosse o advogado dela, se passando com foto, tudo, o número do celular, e a pessoa acha que está conversando com o seu advogado. Em alguns casos, inclusive, esse falso advogado, ele coloca o número do processo. Então, a pessoa acha que está conversando com o advogado. Eu conheço um caso aqui em Três Lagoas, em que uma pessoa, inclusive, perdeu mais de 16 mil reais, pagou, gente, esse valor, achando que estava pagando para o advogado. Olha o prejuízo. Tem muitos casos aqui, doutor? Muitas pessoas. Três Lagoas, assim, a nossa subseção abrange Três Lagoas, Braslândia e Selvíria. Teve um caso em Braslândia que o valor foi vultuoso, foi relatado para nós, foi feita a denúncia e tudo mais. Em Três Lagoas já aconteceu também. O presidente e a diretoria não tem sossego, porque é o tempo todo, e os nossos colegas advogados estão sendo aí alvos desse inferno astral aí todos os dias. Mas deixa eu, Ana, aproveitando aqui essa oportunidade e o microfone para explicar para a população como acontece esse golpe e como ele evoluiu de 1 ano e meio para cá. O golpista, ele pega alguma foto do advogado, seja no meio de comunicação, numa rede social, no jornal, enfim, e ele coloca esse número, essa foto no WhatsApp. E ele entra em contato com a pessoa, se passando pelo advogado, dizendo, olha, aqui quem fala é o seu advogado, no caso, aqui quem fala é o Dr. Tiago, o seu processo já foi determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores, mas é necessário o recolhimento de uma guia para que esse valor seja liberado para você. E a pessoa pede o dinheiro. Então, a questão evoluiu tanto que eles passaram, os golpistas, a entrar dentro do sistema dos tribunais, pegar cópias do processo, falsificar decisões e tudo para fazer a pessoa acreditar que, de fato, aquele valor está para ser liberado. Então, nós já tivemos casos até em que, e foi relatado há poucos dias atrás, através de inteligência artificial, os golpistas copiaram a voz do advogado e encaminharam um áudio para o cliente através desse telefone, se passando por ele. Então, você vê que cada vez mais vai se modernizando, se aperfeiçoando esse golpe, de forma que a pessoa cada vez mais acredite que, de fato, está falando com o seu advogado. Então, muito importante. Primeiro,
o número que entrou em contato com você é de fato o número que você tem na sua agenda do seu advogado, que está no cartão dele, que está no escritório dele, que você tem salvo nos seus contatos do WhatsApp? Esse é o primeiro ponto. Se o número for diferente, é o primeiro ponto de desconfiança. Segundo, não existe taxa, recolhimento de valores para liberação de alvará para pagamento da pessoa. Esse tipo de recolhimento ele não existe. Ainda mais em valores vultuosos. Olha, você tem 200 mil para receber, você tem que pagar 20 mil para levantar esse valor. Isso não existe. Então é importante que a pessoa saiba que na primeira desconfiança, principalmente, o número é diferente, desconfie. Depois, o pedido imediato de dinheiro não é comum. Se você tem uma guia para recolher de um processo, uma taxa judiciária, umas custas judiciais, o advogado ele imprime a guia de recolhimento e entrega para o cliente. E ele tem um prazo para fazer esse pagamento, ele pode conferir a veracidade desse boleto. É totalmente diferente da pessoa ficar pedindo valores para serem depositados, encaminhados por Pix. E no Pix de quem? Essa é uma outra coisa para se alertar. Olha, você está encaminhando um pagamento, um suposto pagamento para o seu advogado para levantamento de um valor, mas no nome do João da Silva? Como assim? Tem alguma coisa errada. Então, as pessoas têm que se atentar. Esse golpe, infelizmente, está causando prejuízo a muitas pessoas, principalmente pessoas vulneráveis, pessoas idosas. Então, veio em boa hora essa decisão. Não acredito que solucionará todos os problemas, mas é uma medida efetiva que a OAB tomou. Já que não compete à OAB realizar a investigação criminal, não compete à OAB fazer a apuração de quem são os autores, isso daí compete à polícia. Né? E a OAB, dentro da sua possibilidade, criou seu canal de alerta dentro do site, faz divulgação, como estamos aqui, mais uma vez, já estive aqui antes falando dessa situação e buscou o judiciário para tentar mitigar. E não é fácil, né? Porque a gente sabe, bloqueia determinado telefone, mas eles arrumam outro e, enfim, é algo difícil, né? Pois isso demanda uma investigação com uso de inteligência. A OAB também, há um tempo atrás, pediu a federalização dessas investigações, porque o golpe transcende o âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, do município de Três Lagoas e tudo mais. O golpista pode estar no Ceará e realizando um golpe no Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa por telefone, né? Então, assim... aquela coisa também, né, doutor? A gente sabe que essa questão dos meios de comunicação, enfim, o WhatsApp, dos aplicativos, isso ajuda muito, facilita muito, mas, por outro lado, tem essa questão dos golpes. E aí, nessas horas que é importante a pessoa estar na presença do seu advogado, né? Principalmente quando se trata dessa questão de pagamento, de recolhimento, né? Pois já aconteceu comigo, já aconteceu com praticamente todos os colegas da nossa diretoria, conselho, comissões da OAB. E o que é a primeira coisa que corta essa possibilidade do golpista continuar investindo nesse caminho? É a pessoa verificar e procurar diretamente seu advogado. Ou procure a OAB. A OAB vai vai entrar em contato com o advogado. Eu, outro dia, estava na OAB para assinar alguns expedientes administrativos e chegou uma pessoa relatando essa situação, apavorada, porque não tinha o dinheiro para pagar para poder receber esse suposto valor. E aí eu calmamente expliquei para ela que se tratava de um golpe e tudo mais. Então, para a população que, por qualquer motivo, receber esse tipo de mensagem, de chamado do WhatsApp, primeiro, verifique se o número é do seu advogado realmente. Segundo, se você não tem a possibilidade de verificar naquele momento, procure a OAB ou procure o escritório do seu advogado. Jamais faça o pagamento sem ter a certeza absoluta de que aquele valor é devido, seja para qual razão for. E nesses casos, doutor, a pessoa ela consegue receber esse dinheiro que ela pagou? Porque, na verdade, sim, ela pagou para um golpista. Como que fica nesses casos? Então, é aí que está. Como dizia... Antigamente, as investigações sobre crime organizado, elas começaram a dizer que deveria seguir o dinheiro, né? Só que era uma outra época. Hoje, a pessoa que fez esse pagamento para essa conta, sabe-se lá quem, imediatamente esse valor é pulverizado em outras contas. E daí,
ele é enviado para outras e por aí vai. Então, a partir do momento que a pessoa faz o pagamento, até se conseguir, e não é simples para fazer um bloqueio de uma conta de alguma pessoa, mesmo a do golpista. Então, realmente, fica muito difícil de se recuperar esse valor, praticamente impossível de se recuperar esse valor. Então, os cuidados preventivos são essenciais para que a pessoa não tenha aí um prejuízo que venha a lhe causar grande perda financeira. Porque em alguns casos, né, a gente sabe que outros golpes lá, quando é questão de compra e tal, os bancos são responsáveis, né? Quando você faz determinado Pix ali, uma coisa, aí o banco até, você entra na justiça, o banco, ele, no caso, porque eles têm essa obrigação, né? De estar verificando, essa questão você consegue ressarcir, né? Dados, quando a falha na prestação de serviço e tal, você consegue o ressarcimento do banco. Mas esse é um tipo de crime que é um estelionato no qual a pessoa, ela entrega o valor para o golpista. Ela, acreditando naquela fantasia, né, ela é induzida a entregar o valor para o golpista. Então, ela própria faz as transferências. Então, não é uma falha do sistema financeiro que se possa atribuir ao banco. Exato. Né? Então, a pessoa também... o banco em si também não tem nenhuma relação com essa situação. O vazamento de dados não é do sistema financeiro. Por isso que é difícil receber, né? E assim, as pessoas precisam ter consciência de que hoje sites jurídicos, existem vários sistemas de busca que disponibilizam esses processos. Processos, a grande maioria, eles são públicos. Se eles não estão em segredo de justiça, eles são públicos. Então, processos trabalhistas são públicos. Processos previdenciários são públicos. Se você busca o nome da pessoa, olha, aí vem a dúvida, mas como a pessoa soube que eu tinha esse processo e que meu advogado era fulano? Simples. Houve inúmeros vazamentos de dados já no Brasil, de vários sistemas. A pessoa tem o dado desse cidadão. Ele busca simplesmente o dado desse cidadão, verifica quem que é o advogado dele, ou vice-versa, verifica através do advogado quais são os processos que tem dentro do sistema dos tribunais, Exato. Entra no processo e vê aquele que é perfeito para tentar buscar. Olha, tem um processo que está aqui há 6, 7 anos de direito previdenciário, a pessoa já tem uma idade avançada, esse é o caso bom para a gente dar o golpe. E qual que é a responsabilidade do advogado com relação a isso? Nenhuma. Então é difícil, realmente, e tem causado muito prejuízo para os cidadãos e muito transtorno para a advocacia. E é por isso que a população deve ficar atenta, viu, gente? Vocês que têm processos aí na justiça, né? Preste bastante atenção no que o doutor Thiago disse, né? Tome muita cautela para vocês não caírem nos golpes, porque, infelizmente, os golpistas estão aí. São 7h35, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para continuar essa entrevista com o Dr. Thiago, só que nós vamos falar de um outro assunto, já já. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. Aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no zap do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é zap no zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido! Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia.
Casas Bahia, dedicação total a você. Quando o trabalho exige força, precisão e confiança, a VMG Guindastes está pronta para atender. Especializada na locação de guindastes e munques, oferecemos soluções seguras e eficientes para a movimentação de cargas pesadas em todo o Brasil. Com equipe qualificada e equipamentos modernos, somos referência no setor. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Fone 35227662 e o WhatsApp 996897392. Avenida Clodoaldo Garcia, 3210. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Na Suzano, a vida se renova a partir da árvore. Dos eucaliptos plantados no Brasil vem a celulose, matéria-prima de produtos do seu dia a dia. Das nossas operações vem o papel que inspira histórias e carrega o cuidado. Das nossas fábricas vem escolhas que brindam um futuro sustentável. E dos mais de 56 mil colaboradores vem nosso compromisso com a sociedade. Suzano, nós plantamos o futuro. RCN Notícias. Agora 7 horas e 39 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços é uma referência em soluções para condomínios e empresas. Através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, a Foco oferece um amplo portfólio de serviços que passa por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem e tudo com o apoio da equipe da Fast Help. Atenção do cliente, padronização dos serviços e, acima de tudo isso, responsabilidade. É assim que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica na José Amilcar Congro Bastos, 753. O telefone é o 67992087518. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? 7 horas e 40 minutos agora, 7h40, e a gente continua nesse bate-papo com o presidente da OAB aqui de Três Lagoas, Dr. Thiago Vinícius Martinho, porque a gente fala de um outro assunto agora. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que cartas psicografadas não podem ser usadas como prova em processos criminais. A decisão, ela envolve um homicídio, o homicídio do Conrado Burato, que morto a tiros em 26 de agosto de 2009, aqui em Três Lagoas, quando o atirador confundiu seu carro com o alvo real. O caso serve como precedente no judiciário brasileiro, reforçando que mensagens atribuídas a mortos não podem sustentar acusações criminais. Em março de 2022, Dr. Thiago Martinho, que é o advogado do José Tadeu, acusado do crime, contestou a carta no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, alegando que o documento exigia reflexão de fé e violava a laicidade do Estado. A defesa afirmou que o manuscrito não tinha valor científico, não poderia comprovar fatos e desvirtuava a natureza do processo penal. O Dr. Thiago Vinícius Martinho, que é o advogado do acusado desse crime, vai conversar conosco agora justamente sobre essa decisão. Doutor, o senhor já havia contestado a validade dessa carta psicografada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 2022. Como que o senhor avalia agora essa nova decisão dos STJ? Bom, desde o início, quando surgiu essa linha de investigação, a defesa já tem se insurgido, porque ela partiu do pressuposto de que havia um erro quanto à pessoa, né? Desde o início, nós estamos rebatendo a possibilidade de que uma carta psicografada desenvolva uma linha de investigação. Já é algo que soa irracional para o processo penal.
E aí, aqui eu faço a seguinte ponderação, Ana. A religião, seja qual for, que nós respeitamos absolutamente todas, né? Vivemos num Estado laico e assim deve ser. Os seus cultos, os seus dogmas e os seus rituais. Mas ela não se deve misturar a assuntos de Estado. Como seria, por exemplo, o advogado que tem uma determinada religião se deparando com a prova sendo produzida sobre o rito de outra e o réu, que não tem absolutamente nada a ver com essas duas, sendo submetido a um julgamento de fé. Então nós retrocederíamos aí anos e anos, retornando ao período em que os julgamentos se davam através da fé, de emérico, de manual da Inquisição e tudo mais. Então isso é um retrocesso enorme. Então, quando nós questionamos a validade desse documento, eu não questiono a validade dele no âmbito da fé de cada um e do conforto e paz que ele deve dar às pessoas dentro da fé que cada um processa. O que nós questionamos, levamos aos tribunais, é que documentos relacionados à fé não podem ser utilizados dentro de um processo judicial. Simples, porque o processo judicial ele deve respeitar a laicidade do Estado e a laicidade do Estado e o respeito a todas as religiões, não importando qual seja. Não pode importar os seus rituais, os seus dogmas para fazer o julgamento de alguém e nem para seguir uma linha de investigação. Então esse foi o principal argumento. Um outro é que não se pode estabelecer contraditório e o processo penal deve ser racional. Na medida em que a acusação traz para os autos uma prova, essa prova deve ter a possibilidade de ser racionalmente contestada. Um depoimento com o questionamento pela defesa ou com outro depoimento, um documento verificando a sua autenticidade, inclusive a autenticidade do seu conteúdo. Quando se tem um documento, por exemplo, que é uma certidão de nascimento, ela se refere a um fato. Que fato foi esse? Em determinado momento, uma pessoa nasceu no dia tal horas, em tal local. Isso é um fato comprovado, isso aconteceu. Quando os documentos são obtidos através de rituais religiosos, não há como você comprovar o seu conteúdo. Então, se não há como se comprovar, também não há como se questionar o conteúdo. Então, você cria um problema dentro do processo em que você acaba com o contraditório. Então, esses argumentos nós levamos, frisando que nós levamos a impossibilidade de utilização pela acusação. A decisão do STJ acabou a decisão não em si, porque não pode transcender o âmbito daquele RHC. Mas, entre os debates, alguns ministros, inclusive, disseram que sequer pela defesa poderia ser utilizado. Porque violaria a laicidade do Estado. Só para as pessoas entenderem, doutor, nesse caso desse processo, que já há mais de 15 anos, inclusive, em primeira instância, aqui em Três Lagoas, a Justiça acatou essa carta psicografada? Tudo começa no inquérito. Tem uma primeira linha de investigação, uma segunda linha de investigação no inquérito. E aí se está ali, digamos, num dilema. Não se consegue estabelecer o motivo do crime. Enfim. Aí surge essa terceira via através desse instrumento. E aí começa a se perseguir essa via, esquecendo-se de todas as outras possibilidades. E daí se desenvolve o processo. Então, aí a defesa questiona esse documento e todas as provas relacionadas, decorrentes, não podem ser utilizadas no processo judicial. Mas é admitido em primeiro grau. A defesa leva esse habeas corpus para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E novamente admitido, sob o argumento de que se trata de um documento qualquer. Que por se tratar de um documento e pode ser utilizado, mas não é essa a questão. Não é ser um documento ou não. A questão é possível atestar a veracidade do seu conteúdo? Porque documentos falsos não podem ser utilizados no processo. Documentos irrelevantes devem ser rejeitados. Então, parte do princípio que ele é relevante e que ele é verdadeiro. Veja só, então, olha a situação que se cria. E essa discussão ela é tão apaixonante que esse recurso em habeas corpus ele ficou praticamente 3 anos para ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, de 2022 até agora, né? E os debates foram muito enriquecedores e sempre buscando, porque é o primeiro,
É a primeira decisão dessa natureza enfrentando o mérito dessa questão no país. E foi muito interessante o tanto de repercussão que deu o caso no Brasil inteiro. E aí eu puxando a sardinha para o nosso interior também, né? Para demonstrar também que o interior do Mato Grosso do Sul produz material, conteúdo jurídico e debates que são relevantes para todo o país. Tem bons advogados, né? E qual que é o impacto dessa decisão para o judiciário brasileiro, doutor? A sexta turma firmou esse entendimento de forma unânime, né? Ele foi um entendimento firmado em recurso em habeas corpus, não foi num recurso especial, não tem ali... mas por ser o primeiro precedente nessa matéria ter sido debatido a fundo pelos ministros, deve ser a posição a prevalecer em todo o tribunal. Em breve, a quinta turma deve enfrentar essa questão também. Então, vai acabar sendo seguida por todo o país. Essa decisão fere a Constituição Federal, o uso de carta psicografada? Esse foi um dos argumentos que nós utilizamos. A utilização desse expediente no processo judicial, ele viola a Constituição Federal, inclusive quando viola a laicidade do Estado. Esse é um dos argumentos utilizados. Viola a Constituição quando viola o princípio do contraditório. E, enfim, todos nós queremos quando estamos em qualquer demanda no judiciário, seja civil, trabalhista, criminal, previdenciário e tudo mais. Absoluta isenção no seu julgamento, sem qualquer vício, de qualquer natureza, inclusive da fé. E o senhor acredita, então, que com essa forma da justiça encarar essas provas com conotação religiosa ou espiritual, pode mudar a forma como a justiça encara essa questão? Olha, a repercussão, o acórdão foi liberado ontem, né? Então a repercussão foi muito grande. Eu acredito que a partir de agora haverá um cuidado maior na filtragem de provas, principalmente no procedimento do júri. Isso o ministro Rogério Schietti deixou muito claro no voto condutor, em que a filtragem das provas, o processo deve chegar, caso vá a julgamento pelos jurados, mas ele deve chegar puro, lídimo, sem qualquer tipo de vícios. E essa filtragem cuidadosa deve ser realizada na primeira fase do procedimento. É o que o senhor falou aqui, respeitando todas as religiões e tal, né? Não é isso, mas isso aí pode abrir precedentes para qualquer pessoa, de repente, ir lá, às vezes até criminoso mesmo, e... né? Enfim, tem uma... Não, você cria uma situação que... Como que se desenvolveria esse processo? Você imagina. Aí, por exemplo, um processo civil. A pessoa chega pleiteando uma indenização, aí a pessoa aparece com uma carta psicografada, o outro aparece com outra. Aí arruma um terceiro, e aí vem uma quarta. Quer dizer, o que se tornou esse processo? Ele fugiu já de toda e qualquer racionalidade. Não tem como ser admitido, utilizado esse tipo de expediente. O que o processo precisa? Investigação séria, efetiva, prova e isenção de tratamento. E passado mais de 15 anos desse crime, doutor, o que o senhor espera daqui para frente com essa decisão do STJ em relação a esse caso? Perdão, Ana. Em relação a esse caso, porque já foi um crime que já aconteceu há muitos anos. Com essa decisão, muda alguma coisa nesse processo? Vai ter alterações significativas. Como o acórdão saiu ontem, ainda virá a determinação do STJ. A defesa também, dois dos 3 ministros, 2 dos 5 ministros que participaram da sessão de julgamento votaram em maior amplitude, inclusive para anular integralmente a sentença de pronúncia. E nesse sentido a defesa também embargou, porque o ministro determinou a retirada da carta, de todos os documentos relacionados e tudo que for mencionado, inclusive como argumento no processo. A primeira instância vai ter que refazer? Vai ter que ser refeito. E aí, vejamos como será daqui para frente, né? Mas a decisão do STJ tem que ser cumprida. Maravilha, doutor. Eu quero agradecer a tua presença hoje para a gente falar de 2 assuntos tão importantes e interessantes, né, de relevância. E fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado, Ana. Só apenas agradecer mais essa oportunidade, mais esse convite. É sempre bom estar aqui no Grupo RCN, onde eu sempre a OAB é muito bem recebida, né? E eu também na condição de advogado quando tem algum assunto relevante. E muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes e cuidado com o golpe do falso advogado. Exatamente, fica aí o recado. A gente conversou ao vivo com o doutor Thiago Vinícius Martinho, que é o presidente da OAB aqui em Três Lagoas. 7 horas e 52 minutos. A gente fala agora, gente, sobre essa questão de fiação solta.
mais uma vez. Vamos falar sobre essa questão dos fios soltos, de internet pendurados pela cidade, porque a exposição, gente, aos perigos deixou pessoas feridas aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Igor Andrade. Dona Célia não anda há 396 dias. O acidente com o fio pendurado aconteceu no dia 6 de outubro de 2024. Ela, que era cuidadora de idosos, usava uma bicicleta convencional como meio de transporte até que um fio de internet, pendurado e atravessando uma esquina, prendeu no guidão e a jogou no chão. O saldo dessa queda foram 4 fraturas no fêmur e agora quem ajudava outras pessoas precisa de ajuda para fazer o básico. Eu vinha vindo do trabalho, eu sou cuidadora e vinha voltando para casa. Aí eu não vi o fio. Quando eu vi, eu já estava laçando, entendeu? Aí veio o fio, laçou o guidão da bicicleta e daí eu já não vi mais nada, filho. Quando eu vi, eu já estava no chão, entendeu? O sangue, a perna drobada. Não tinha como eu correr atrás no começo, porque eu estava lá acamada. Meus filhos ficou sem chão, porque nunca viu a mãe em cima de uma cama. Eles nunca viram assim, entendeu? Para eles é novo, porque sempre quando eles levantavam, eu já estava lá no meu serviço, estava voltando para casa, entendeu? Aí hoje eu não posso fazer nada, não posso trabalhar mais, não posso ter minha vida, né? Minha vida de volta. Eu só queria voltar a andar. O fato mais recente aconteceu com o jovem João Victor de Araújo, de apenas 18 anos, que trafegava pela Avenida Rosário Congro quando ficou preso pelo pescoço em um fio de internet. As imagens são fortes e João teve que ficar internado por cerca de 3 dias no Hospital Auxiliadora. Nós entramos em contato com a família, mas os pais do jovem preferiram não se manifestar sobre o assunto. O acidente do João Victor aconteceu no dia 31 de outubro. Uma semana depois, nenhuma providência foi tomada e os fios que quase tiraram a vida do jovem de 18 anos ainda continuam aqui. Pamela Roca, representante institucional da Neoenergia Electro, empresa responsável pelos postes onde estão instalados os fios, falou com a nossa reportagem sobre o assunto e destacou que desde maio vem tentando resolver essa questão, mas encontraram alguns problemas no processo. Nós iniciamos as ações de inspeções desses pontos irregulares, foi feito um levantamento em todo o perímetro urbano, identificado mais de 40% de irregularidade, num total de 67 mil pontos fiscalizados. Em maio de 2025, nós iniciamos a ação de remoção e reordenamento desses cabos, porém nós fomos paralisados por alguns empresários locais, inclusive pela polícia local, não deixando a gente seguir com essa remoção devido, no ato da regularização, interromper o fornecimento de internet, o sinal de internet para alguns clientes. Segundo a representante da Neoenergia Electro, mesmo com a interrupção, ações já foram retomadas para dar andamento ao processo de regularização dos fios. Nos meses de outubro, seguindo também em novembro, nós já atuamos em mais de 160 pontos, removendo esses cabos desativados. Tá aí, né, gente? Situação complicada esta. 7h55, intervalinho, a gente já volta. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida.